Olá, confira os destaques de hoje. Entidade aponta inconstitucionalidades na PEC dos precatórios. Conselho Nacional de Justiça e OAB lançam escritório digital. Entidades da advocacia realizam ato contra a ADIM, que retira advogado público da OAB. Você vai ver também o documentário Manuel Bonfim, o advogado professor. E mais, uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao ex-presidente do Conselho Federal da OAB, José Cavalcante Neves. A partir de agora, no programa OAB Nacional. Indicado pela Ordem, o conselheiro federal do estado de Goiás, Miguel Ângelo Cansado, vai representar a sociedade civil no Congresso Nacional. A posse foi realizada no mês de julho. O advogado Miguel Ângelo Cansado, que iria compor o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional como conselheiro, de forma unânime e surpreendente, foi eleito para ser o presidente do Conselho. Na posse, os presidentes da Casa, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, prestaram as homenagens aos novos representantes. É dizer que é uma honra muito grande participar dessa rápida solenidade. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar a todos e desejar a todos um profícuo trabalho. Contem sempre com o apoio do Senado Federal, contem sempre com o apoio da Câmara dos Deputados, para que a gente possa fazer novamente neste Conselho, a exemplo do que fizemos no Conselho anterior, um grande trabalho com muitos resultados para o Congresso Nacional e, fundamentalmente, para a sociedade. Estou certo que os nomes escolhidos pelos deputados federais e senadores atenderão diligentemente aos nossos chamados, bem como estarão aptos para ensejar debates profícuos e de interesse público, com transparência e liberdade, atributos dos quais não podemos abrir mão, havemos de construir marcos sólidos e um cenário promissor na área das comunicações. Sucesso a todos e muito obrigado. Segundo o novo presidente da comissão, Miguel Cansado, os desafios são muitos, mas com responsabilidade as demandas serão cumpridas. Eu vou agora fazer um apanhado, um levantamento do que esteja pendente de demanda encaminhada pelas duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, para marcarmos presença e atuação já a partir da primeira sessão de trabalho, efetivamente, no dia 3 de agosto. Mas o desafio é grande e, por isso, a responsabilidade é maior ainda. O que os advogados, junto com a sociedade, podem esperar do seu novo mandato? Eu espero que consiga cumprir aqui com essa grande e importante missão que me é dada pelo Conselho Federal, através do eminente presidente, querido amigo Marcos Vinícius, que me atribui o papel de representar aqui a advocacia brasileira, portanto, quase 1 milhão de profissionais e também a sociedade civil, para tratar de um dos temas mais importantes, que tem assento constitucional, que é a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, enfim, a gestão da comunicação no Brasil, com certeza passa por esse colegiado. E aí a minha responsabilidade é muito grande. Espero conseguir cumprir com essa missão, porque afinal de contas estarei aqui representando uma das instituições, se não a mais, mas uma das mais importantes da sociedade civil brasileira, que é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. A participação da OAB dentro desse conselho vai ampliar a sintonia entre a entidade e o Senado da República. Além de fazer vários debates junto com a sociedade, não vai esquecer também da liberdade de imprensa. Pelo regimento interno, a comissão é composta por 13 titulares e 13 suplentes, totalizando 26 membros. Os componentes representam os setores de rádio, televisão, imprensa escrita e sociedade civil, todos com mandato de 2 anos. A vice-presidência será comandada por Ronaldo Lemos, que também é representante da sociedade civil. Para ele, a liberdade de imprensa e das biografias são pontos que serão discutidos na sua gestão. O Brasil está no momento que a gente precisa pensar para o futuro, que a gente precisa buscar novos caminhos, novas ideias, e a comunicação é o caminho para isso acontecer. Eu acho que a comunicação social é o lugar onde a gente pode juntar pessoas, disseminar ideias e fazer com que a gente discuta até o futuro do país em si. Acho que o Conselho falou sobre alguns temas fundamentais, como o tema, por exemplo, da liberdade de se fazer biografias no Brasil. Talvez tenha sido a primeira instituição a ter uma manifestação formal em favor dessa liberdade, e o que a gente sabe agora é que o Supremo também decidiu nesse sentido e que até o Senado está avançando
pensando também nessa discussão. Então, eu acho que o Conselho está no lugar ideal para pensar os desafios relativos à liberdade de expressão no Brasil. Então, eu fico muito animado com essa nova tarefa que vem aí pela frente. Representando o estado de Goiás na posse, o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB local também prestou homenagens ao advogado Miguel Cansado. O Miguel Cansado é um líder no estado de Goiás, da advocacia goiana. Não resta a menor dúvida de que seja um dos maiores representantes que nós temos da advocacia de lá. E não só da advocacia, mas do povo goiano. Aqui no Conselho, ele vai representar mais do que a advocacia, a própria população em si. Então, Goiás se sente honrado em ter um grande líder, um grande intelectual, um grande advogado, sendo a voz da ordem e do povo aqui no Congresso Nacional. Membros das carreiras da advocacia se uniram na sede do Conselho Federal da OAB para protestarem e se mobilizarem contra a ação direta de inconstitucionalidade número 5.334. A ação pede o fim da obrigatoriedade da vinculação de advogados públicos à Ordem dos Advogados do Brasil. Presidentes de associações e entidades voltadas à advocacia, além de conselheiros e presidentes de seccionais, fizeram parte do ato de mobilização na OAB. Conduzida pelo Cláudio Lamáquia, destacou que o momento reflete simbolismo entre advogados públicos e privados e que a vinculação à OAB assegura independência e prerrogativas da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da entidade. A Ordem dos Advogados do Brasil é a ordem dos advogados públicos e privados. E a partir de movimentos como este que nós estamos aqui hoje deflagrando, a partir deste ato público, nós estamos reforçando sim, primeiro, a nossa certeza, a nossa convicção de que os advogados públicos têm que estar efetivamente vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sem dúvida nenhuma. E segundo, que a vinculação dos advogados públicos à Ordem dos Advogados do Brasil e a sua condição de advogados lhes assegura a independência e, por via de consequência, lhes assegura as prerrogativas da nossa profissão, da Lei 8.906. E se nós examinarmos tudo isso, nós vamos ver que quem ganha não são os advogados, quem ganha sim é a sociedade. E, portanto, uma defesa da advocacia pública e privada neste momento é a defesa da própria cidadania. E é isto que nós aqui reforçamos neste momento. Os nomes indicados pela advocacia brasileira para representar a classe no Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público tiveram seus nomes aprovados pelo Senado Federal. Por 56 votos unânimes, Norberto Campelo, conselheiro federal pela OAB Piauí, será o representante dos advogados no CNJ. E com 61 votos a 4, Walter Agra Júnior vai representar o CNMP. O advogado Luiz Cláudio Alemande, conselheiro federal pela OAB Espírito Santo e eleito para representar a advocacia no Conselho Nacional de Justiça, foi aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. O vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, acompanhou a sessão. Todas estas aprovações aconteceram na primeira quinzena de julho e, recentemente, o advogado Luiz Cláudio Alemande também foi aprovado pelo plenário do Senado Federal. E depois do intervalo, OAB e CNJ lançam escritório digital. Voltamos em instantes.